Boa noite a todos, amigos, sejam muito bem-vindos. Bom, desde já eu quero agradecer a todos os amigos que estão presentes aqui. Hoje nós vamos aqui revelar o motivo para o qual o Rivanildo Menezes está largando o ateísmo definitivamente. Não é questão de dinheiro, não é questão de inveja, ou porque canais religiosos dão mais fama do que canais de ateu. Não tem nada a ver com isso. Mas se você quiser pensar, você tem direito de pensar no que você quiser. Uma coisa eu tenho certeza, algo aconteceu comigo muito sério, e eu seria muito cruel, seria muito perverso, seria vamos dizer assim, um cara muito ruim mesmo, se eu não compartilhasse com vocês. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu vou te dar fortes evidências do que aconteceu na minha vida e o que pode acontecer na sua vida. Se você quiser, porque muitos vão pegar os meus vídeos a partir de agora e vão querer fazer refutações e me chamar de contraditório. Fique tranquilo, porque eu mesmo vou fazer isso. Eu mesmo vou mostrar os erros do canal Originais Gregos da Bíblia. Eu não preciso que você faça isso, mas se quiser fazer, fica à vontade. Não vou sair perseguindo ninguém, absolutamente ninguém. Mas depois das fortes evidências que eu encontrei da existência de um Criador e tive uma experiência em 3 dias na minha vida, eu não adianta, porque se eu tentar explicar para você, você não vai entender. Mas eu vou te dar alguns desses motivos pela qual o ateísmo é uma cilada. O ateísmo é um buraco sem fundo. Calma. Bom, o que acontece? Durante 30 anos da minha vida, todo mundo sabe que eu já repeti isso várias vezes no canal Originais Gregos da Bíblia, 30 anos. Foram 30 anos dentro de uma igreja, participando das liturgias, participando dos cultos. Eu passei por todos os cargos ministeriais de uma igreja. Todas as experiências que você possa imaginar e imagináveis, eu passei dentro da igreja. Eu fui diácono, presbítero, evangelista, missionário e pastor e conferencista. Tudo isso com as credenciais. Você não acha que eu poderia ter ficado lá onde eu estava, porque eu tenho muitas pessoas aqui que lembram de mim, e continuar ganhando horrores de dinheiro? Simplesmente eu larguei. Aí você vai acusar, mas tu veio para o ateísmo e ganhou muito dinheiro com o ateísmo, você ficou rico com o ateísmo. Eu vou mostrar para vocês uma hora a minha casa, a minha vida. Vocês vão ver se eu estou rico realmente, como vocês estão imaginando. E durante todo esse tempo que eu passei dentro de uma igreja, eu percebi muita coisa errada dentro da igreja. Muita coisa. Muita coisa triste, muita coisa lamentável, muita coisa que não tinha explicação, muita coisa perversa. Um evangelho totalmente desconfigurado daquilo que deveria ser um evangelho. Mentiras e mais mentiras, patifarias e mais patifarias, e todas as coisas que vocês que já foram protestantes sabem o que eu estou lhe dizendo. Então, durante todo esse tempo, todos nós que estamos dentro de uma religião, fazendo parte da liturgia religiosa, nós somos condicionados a seguir diretamente o líder religioso. O que ele fala, o que a teologia nos diz, aquilo que é pregado para a gente, aquilo que é falado, e nós temos que seguir aquilo à risca, de ponta a ponta. A gente não pode, em hipótese alguma, ali pensar diferente ou fazer qualquer tipo de crítica. As últimas vezes quando eu estava dentro da igreja, e comecei a fazer algumas indagações com o meu pastor presidente, sobre a questão de dízimo, oferta, por que se paga, etc. Eu tinha muita desconfiança.
mas não tinha um conhecimento aprofundado, porque primeiro, na minha época, eu não tinha acesso à informação da forma que hoje nós temos, você tem, a internet, os meios de comunicação. As dificuldades naquela época eram muito grandes. Como eu já falei para vocês, muitos aqui têm mais de 50 anos, já sabem que nós não tínhamos nem aparelho celular. Nós nem sonhávamos em WhatsApp, Android. Então, para essa geração de hoje, tudo é mais fácil. As informações chegam na palma da tua mão, no abrir e piscar de olhos. Mas antigamente não era assim. As dificuldades eram muito grandes. Nós tínhamos que pagar por livros caros de teologia, se a gente quisesse se formar em teologia. E o tempo foi se passando, 30 anos da minha vida, em que eu sempre busquei, eu sou sincero para vocês, eu sempre busquei uma resposta para a existência de um Deus, para a existência do Criador. Eu estava assim dentro da igreja, eu pregava dentro da igreja, eu fazia tudo aquilo que a liturgia religiosa exige de uma pessoa, de um obreiro, de um pastor, de um missionário. Mas eu nunca tive a real experiência do que eu tive em 3 dias da minha vida. Foram 3 dias da minha vida que, para me tomar essa decisão, eu vou perder muitos amigos, no que eu vou te revelar, no que você vai saber. Ainda vou te mostrar algumas evidências aqui. Eu sei disso. O que eu posso fazer? Eu seria uma pessoa desonesta e também não seria uma pessoa feliz de continuar criticando o Criador, criticando a existência de um Criador, mesmo ter passado pela experiência que eu passei em 3 dias. Quando eu estava no meu canal, Originais Gregos da Bíblia, são diversos vídeos de revolta. E quando eu fazia os vídeos, encontrando os problemas da Bíblia, as contradições da Bíblia, os erros da Bíblia, aquilo, a cada vez que eu enxergava aquilo, eu me revoltava contra Deus. Eu queria uma explicação para aquilo. Por quê? Por que crianças sofrem? Por que o Senhor não faz nada? Porque simplesmente fica com os braços cruzados e não faz nada? Por que o seu filho criou o diabo? Minha visão lá. Por que o homem sofre? Dúvidas e mais dúvidas, perguntas e mais perguntas, indagações, mais indagações, uma em cima da outra. Mas o conhecimento racional, humano meu, me cegou. Me cegou de uma forma tão grande que eu não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz, eu só via letras na minha frente. E a minha revolta contra o Criador é tremenda, que simplesmente os olhos foram tapados. Uma revolta como muitos de vocês que estão aqui ainda estão revoltados. Pois o que aconteceu comigo, tomara que você tenha uma experiência como eu tive. E durante todo esse tempo, dentro da igreja, fazendo os vídeos, eu encontrei diversos problemas na Bíblia. Isso foi comprovado no canal Originais Gregos da Bíblia. Vocês viram, eu denunciei, eu critiquei, eu falei palavrão, eu xinguei Deus, eu xinguei Jesus, eu xinguei crente, eu fiz o diabo a 4. E fazendo tudo isso, todas essas críticas pesadas, a gente acaba formando pessoas com opiniões. Ou seja, as pessoas seguem um youtuber como o Rivanildo Menezes. Você pensa ou não, mas eu sou conhecido na internet de capa a capa. Por mais que o YouTube me bloqueie, por mais problemas que tem, o Rivanildo é conhecido aqui. Polêmico, brigão, é verdade? Crítico, tudo que é lá.
sou conhecido aqui na plataforma. E todas aquelas críticas, aquelas coisas, os achados dentro da Bíblia concernente às contradições, aquilo me revoltava. E eu não conseguia enxergar o motivo por que a Bíblia tem aquilo. Até então, eu não dobrei joelho, eu não fiz jejum, eu esperava uma outra forma. Eu simplesmente falei na minha mente, numa sexta-feira: Deus, se você realmente existe, me dá um motivo e provas definitivas para mim da sua existência. E eu obtive essas provas. Algumas dessas provas eu já comecei a dar para vocês aqui nesse canal. Outras vão ser mostradas para frente. Outras vão vir aos poucos. E aí, eu obtive algo que eu não vou conseguir te explicar. Acreditar num Criador não é simplesmente... A minha decisão hoje de acreditar num Criador não é simplesmente uma obrigatoriedade, é uma honestidade da minha parte. É de entender, é de abrir a mente, abrir o entendimento e reconhecer a existência de um ser super evoluído. Se você pegar para mim e falar, então me prova, Rivanildo, me prova então que esse Criador existe, eu não vou conseguir te provar. Sabe por que eu não vou conseguir te provar? Porque a prova que ele dá para a existência dele é particular e é individual com cada pessoa. Todo direito de você criticar, pensar o que você quiser, porque você está revoltado. Você vai me perguntar, Rivanildo, então todo aquele trabalho que você fez no canal Originais Gregos da Bíblia, está tudo perdido? Não. E deixo claro para vocês aqui, não. Por que não? Porque realmente existem contradições dentro da Bíblia. Mas existem os motivos por que tem essas contradições. A Igreja Apostólica Católica Romana, em vários concílios, desde o começo, ela perseguiu, ela queimou Bíblias, ela destruiu Bíblias. Durante 1500 anos, esse livro tão criticado pelo ateísmo, tão apontado, foi queimado, foi destruído. A própria Igreja Católica, ela brigava com as pessoas que aqueles que tivessem Bíblia dentro de casa, elas poderiam ir para a Inquisição. Somente os padres poderiam ler e interpretar a Bíblia. Durante muito tempo, a Bíblia ainda é um dos livros mais estudados, mais perseguidos pela classe ateísta, pelos filósofos, intelectuais, etc. Só que, gente, eu comecei a perceber que a vida não se resume a apenas um pedaço de papel. A vida não se resume apenas em liturgias religiosas ou em opiniões diversas. A vida é muito mais do que nós possamos imaginar. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Se eu não acreditar no Criador e morrer, e tiver alguma consequência do outro lado, não é um inferno como vocês imaginam, como a religião pinta, como vocês imaginam, de tortura eterna, etc. Porque esse inferno colocado na Bíblia, esse inferno que foi colocado na Bíblia, foi inventado pela igreja. Essas traduções foram colocadas na Bíblia para enganar as pessoas, para afastar as pessoas a cada dia mais da existência do Criador. Eu sei que você está aí, puto da vida, e questionando, esse Criador, cadê ele, cadê não sei o que, não sei o que, tudo vai ser esclarecido. Pelo menos eu vou tentar esclarecer para vocês. Agora, cabe a cada um aceitar ou não. E aí, eu fico pensando, se eu chegar a morrer amanhã,
e não tiver nada do outro lado, eu não perco. Mas e se eu não acreditar e tiver alguma consequência do outro lado, aí eu estou ferrado. E para que isso não aconteça, eu preferi tomar uma decisão. Não é medo, não tem nenhum pastor me forçando, não tem ninguém me obrigando a nada. Isso foi um particular entre eu e o Criador. E eu afirmo para vocês uma coisa, por mais que vocês não consigam entender agora. O Criador existe, mas não é essa divindade pregada pelas religiões. Existe? Cadê a prova, Rivanil? Calma. Você pode até fazer uma prova. Eu quero a prova dele. Eu quero que ele faça isso e aquilo. As respostas para o sofrimento da humanidade existem. Existem as respostas para todas as nossas dúvidas. Mas ela não está no ateísmo, ela não está na religiosidade, ela não está dentro de um templo religioso ou de qualquer outra liturgia religiosa. Ela está na essência da vida que é o Criador. E para que você consiga isso, você precisa simplesmente fazer uma coisa simples: analisar, estudar e pedir. Foi a única coisa que eu fiz. Eu não precisei aguardar um amputado criar pernas. As evidências são fortes. As evidências são claras. E diante de muitas coisas que aconteceu, a Igreja Católica foi lá e colocou textos adulterados, colocou contradições, pintou um Deus mau, um Deus corrupto. Tá, mas o Deus é o Deus da nação de Israel. O judaísmo, o cristianismo, o islamismo são 3 religiões monoteístas que mais crescem no mundo. O Rivanildo Menezes não está voltando para dentro de um templo religioso. Eu não estou voltando para dentro de uma liturgia religiosa, de uma prática religiosa, para dentro de casulos religiosos, de aprisionamento mental. Isso nunca acontece porque eu estou fora da caverna de Platão. E não pense você que eu estou retrocedendo, porque eu não estou retrocedendo. Eu estou evoluindo. É porque você não quer entender, porque você ainda está revoltado. Eu não estou nem olhando os comentários, porque por enquanto, tá? E toda essa história, né, que a gente vê, as patifarias, as bagunças, os pastores, etc. O Rivanildo Menezes vai continuar firme, mostrando os erros desses pastores, mostrando a bagunça de muitos líderes religiosos, mostrando a falcatrua, os enganos da Igreja Católica, as mentiras pregadas pelos pastores, os abusos mentais, porque o Criador não habita em templos feitos por mãos de homem. E não tem necessidade de ser servido por mãos de ninguém. Nunca teve. Não é agora que terá. E diante de tudo isso que eu quero passar para vocês, eu vou te trazer algumas evidências. Se você quiser continuar assistindo os conteúdos, seja bem-vindo. Se não quiser também, lamento muito. Críticas ao ateísmo, eu vou fazer. Mostrar que o ateísmo está errado, eu vou provar. Vou mostrar, seja quem for, canal de quem for, ateu ou agnóstico, ou seja lá quem for. Se eu encontrar alguma coisa que não condiz com a realidade, eu vou baixar esse vídeo. Até vocês, ateus que estão me ouvindo, me aguarde, porque eu vou refutar cada um dos seus vídeos, com evidências científicas, para que vocês não falem bobagem. E aí depois você pode questionar os próprios cientistas. Eu vou fazer isso, se preparem. Mas também eu vou continuar criticando a igreja, se eu encontrar coisas erradas. Sabe por quê? Porque a culpa das mazelas, das misérias, das doenças, das desgraças é nossa, porque eu não devo satisfação. Certo? É uma escolha minha. Eu tive as provas e as evidências, e a partir de hoje eu vou combater o ateísmo. Vocês estão me ouvindo?
Eu vou combater o ateísmo de capa a capa com todas as minhas forças e com evidências. Qualquer um, Jailson, Miranda, qualquer um, se prepare porque eu vou mostrar que vocês estão errados. Tomara que vocês acordem. Eu vou pegar cada um dos vídeos de vocês e vou mostrar que vocês são simplesmente papagaios, repetidores. Porque se vocês realmente conhecessem as Escrituras, e realmente conhecessem e reconhecessem a evidência de um Criador, vocês não falariam tanta merda como vocês falam no canal de vocês. Mas pelo jeito eu vejo que vocês não têm um pingo de humildade, e nunca vai ter. Tudo aquilo que vocês têm é apenas uma capa, uma aparência, que engana os incautos, bobos, que são os ateus que seguem vocês. Porque o ateísmo é uma porcaria, é um lixo, é algo sem futuro nenhum. Agora, então o Rivanildo está voltando para dentro da igreja, agora ele vai ser pastor, vai ser padre? De jeito nenhum. Liturgia religiosa? De jeito nenhum. Mas negar a existência de um Criador, isso nunca mais. Sinto muito se você está decepcionado, tá? O texto que eu quero passar para vocês aqui está em João capítulo 2, versos 19 a 22. Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. O texto em João capítulo 2, verso 19 a 22, revela algo que realmente aconteceu comigo. Eu pedi provas durante todo esse tempo, e me arrependo, com todas as minhas forças, de ter machucado o coração do Criador, de ter deixado triste com as minhas ações. E eu estou fazendo isso publicamente, como é aconselhado pelas Escrituras, sem nenhum rancor. Não tenho raiva contra A e contra B, em hipótese alguma. Mas eu vou defender aquilo que eu acredito. Porque se eu quisesse realmente ganhar dinheiro, para quê? O canal de 183 mil já era. Quando Jesus olhou para o templo lá, os fariseus estavam olhando para ele no templo, no segundo templo de Herodes. Eles estavam todo mundo elogiando o templo. Cara, que templo maravilhoso. Destrua esse templo aí, ó. Destrua o templo, que em 3 dias eu edificarei. O cara olhou, ele 44 anos foi construído, tu em 3 dias vai levantar um prédio de 44 anos, mas Jesus estava falando dele. Esse texto veio na minha mente claramente com a resposta que eu obtive do Criador, diretamente, que me jogou no chão. A minha esposa está ali, as minhas filhas estão ali, e viram a situação como eu fiquei. Eu simplesmente me quebrou de ponta a ponta com as evidências particulares que eu tive. Não é esquizofrenia, não tive revelações, não fui arrebatado, não tem nada disso. Se você quiser também, eu acredito que você pode ter. Porque um cara com mais de 9 anos no YouTube, descendo o pau no sistema, tomar uma decisão dessa, aí as especulações vêm, né? É dinheiro, porque na igreja dá mais. Quem é que está voltando? Você pode até me chamar de agnóstico se você quiser. Pronto. Mas para um sistema religioso da forma que está, isso nunca, porque está tudo corrompido. Mas negar a existência com tantas evidências que eu tenho, eu já comecei. Tem os 2 primeiros vídeos que eu coloquei, outros que virão mais, e eu vou provar passo a passo, vírgula por vírgula, eu prometo, vírgula por vírgula, que o ateísmo está errado. Infelizmente está errado. Pode ficar revoltado com seu pai, com a sua mãe que é crente, etc. Você está puto da vida, não está? Tem crente doido da cabeça? Tem. Tem uns retardados mentais? Tem. Tem uns malucos que ficam ameaçando os ateus? Tem. Tem uns canalhas dentro do cristianismo? Tem. E muito. Lembra da história da filha? Cada um vai responsabilizar por si, meu amigo. Porque depois que eu descer a sepultura e a minha esposa fechar o caixão e me dar um tchau,
ali eu estou sozinho. Se não tiver nada do outro lado, eu não estou ganhando, não estou perdendo nada. Mas se tiver, você parou para imaginar? Agora é o teu destino, é com você. Se você quiser algum tipo de experiência, você pode buscar. Eu tive uma experiência. Em 3 dias aconteceu isso. O Criador quebrou o templo, o Rivanildo, me esmiuçou, me mostrou a realidade dos fatos e me levantou. Me lembrei também daquela passagem do filho pródigo, que saiu da casa do pai, foi para o mundo, comeu as bolotas, riquezas, gastou tudo o que tinha. Mas o pai sempre o esperou de volta. Quando de repente que ele perdeu tudo, etc., ele volta para a casa do pai. Retornando com a cabeça baixa. Eu sou esse filho pródigo, mas não estou retornando para dentro de uma liturgia. Estou retornando aquilo que eu sempre procurei e eu encontrei. Eu sempre procurei pela existência do Criador e eu encontrei. Eu consegui encontrar. Por mais que você não entenda, eu consegui encontrar. E o encontro com esse Criador é altamente particular e evidente com cada uma de vocês. Vocês estão me ouvindo agora, vocês têm toda a liberdade, se vocês quiserem, de sair do WhatsApp, de excluir, fique à vontade. Aí é a sua decisão. Mas eu vou estar aqui, e agora defendendo, não religião, mas defendendo o Criador. E defendendo as evidências da sua existência. Não vou defender pastor, não vou defender placa de igreja, não vou defender nada disso, mas vou defender a existência de um Criador. E vou dar as respostas, como vocês têm dúvidas, né? Por que ele fez o diabo, etc. Busquei e nós temos essas respostas. Então, a partir de hoje, eu vou defender o Criador. E o ateísmo que se prepare. Porque vocês vão ter que ter argumento. Porque se vocês não tiverem argumento, vocês vão passar vergonha. Se prepare, porque é um local que eu nunca mais volto, é para o ateísmo. Porque eu tive as provas e a evidência de um Criador. Acredite ou você ou não, eu estou pouco me lixando. Você acredita na ciência? Ponto de interrogação. Você vai falar, sim, eu acredito na ciência. Tá. E se eu utilizar a ciência, a biologia, a arqueologia, a papirologia, as evidências da existência de um Criador. Se a ciência te falar, não é o Rivanildo, mas se a ciência te falar e te provar na tua cara, você continua, vai acreditar na ciência ou vai negar a ciência só porque ela está falando da existência de um Criador? Aí você precisa tomar uma decisão, né? Você precisa ser honesto consigo mesmo. Vou te mostrar aqui alguns dos cientistas mais famosos do mundo. Vou te dar um exemplo aqui, que nunca negaram a existência de um Criador. No passado, os grandes nomes da ciência foram cristãos ou mesmo não negaram a existência de Deus. Se não eram cristãos, mas eles eram céticos, mas não negaram a existência de um Deus, de um Criador. Se esses caras, que são especialistas, cientistas, que descobriram determinados pontos da ciência, não negaram a existência de um Criador, por que eu, um simples mortal ralé, tenho o direito de negar? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Louis Pasteur nasceu em 1822 e morreu em 1895. Ele foi um dos fundadores da microbiologia, criado da pasteurização. Quando você pega um leite no mercado, aquele leite está escrito leite pasteurizado. A pasteurização do leite, ela se deu por acaso por esse cientista, Louis Pasteur, francês. Olha a frase que está no seu livro: quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. O cara era cientista, o cara era especialista, o cara conseguiu mudar o mundo com a pasteurização do leite. E outras coisas mais que Louis Pasteur, que não vamos entrar aqui e nos aprofundar sobre só a vida dele. Isaac Newton, 1642 a 1727.
fundador da física clássica e descobridor da lei da gravidade. Isaac Newton descobriu, ele não inventou a gravidade. Isso significa que a gravidade já existia. E se a gravidade já existia, alguém criou a gravidade. Ela não surgiu do nada. Tudo tem que ter uma origem. Se você está num quarto escuro e você precisa acender uma lâmpada, você precisa se movimentar na matéria escura para pegar uma vela, para pegar um fósforo e riscar para que aquilo alumie. Você fez esse procedimento. Era tudo escuro, mas quando você acende uma vela, aí surgem as coisas. É o caso da questão do Big Bang. Isaac Newton, em 1642 a 1727, foi a história da sua vida, fundador da física clássica e descobridor da lei da gravidade. Olha o que ele falou. A maravilhosa, e são várias frases, uma delas são essas: a maravilhosa disposição e a harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Se Isaac Newton reconheceu a existência de um Criador, por que eu deveria negá-lo? Sabe por que vocês negam? Sabe por que eu negava? Por orgulho. Porque na realidade a maioria de vocês que estão aqui só são apenas pessoas desigrejadas. Vocês ficaram revoltados com a igreja, revoltados com o pastor, revoltados porque vocês não conseguem entender o texto bíblico. Porque quando a gente olha o texto bíblico, você mas está Moisés, pegou aquelas crianças e deixou as crianças ser violentadas pelo pessoal, etc. Só que aquilo tem um contexto. Não é justificativa para aquilo, para que aquilo tenha sido feito, mas existe um contexto que vai entender aquilo, que vai fazer você entender aquilo. Será que aquilo foi emando do Criador? O que isso tem a ver? Tudo isso tem uma explicação. Tudo isso tem uma explicação. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mesmo que você hoje não entenda por que uma criança pequena tem que sofrer com câncer. Tudo tem um propósito nessa vida, pá. Tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Isaac Newton, o cara que descobriu, não foi ele que inventou a gravidade, ele simplesmente descobriu. Falou que a maior descoberta da sua vida foi a descoberta dentro da sua essência científica de um Criador. Quem sou eu para negar tal fato? Você sabe quem foi esse senhor aqui? Alessandro Volta. Ele nasceu em 1745 e faleceu em 1827. O que ele foi, Rivanildo? Foi um físico italiano, descobridor da pilha elétrica e inventor cujo nome deu origem ao termo voltagem. Você não fala, quando você vai comprar um equipamento, um secador de cabelo, uma máquina de lavar, automaticamente a empresa que vai te vender, ela pergunta qual que é a voltagem da sua casa. Ela é 127 volts ou ela é 220 volts? Não é assim? Quem deu a origem ao volts, o descobridor da pilha, o que inventou a pilha, porque senão nós não tínhamos alquimia nem nada, foi esse cientista, Alessandro Volta. Um dos melhores cientistas na área da física também. Olha o que ele disse publicamente. Eu estou te falando aqui primeiro as evidências, o que esse cientista falava. Por mesmo que, mas isso aí não quer dizer que Deus... Mas peraí, tem uma série de assuntos aqui que nós vamos tratar nesse canal, que eu vou provar dentro da ciência a existência de um Criador. Olha o que ele falou. Submeti a um estudo profundo as verdades fundamentais da fé. Deste modo, encontrei eloquentes testemunhos que tornam a religião acreditável a quem use apenas a sua razão. Não é que ele está defendendo a liturgia religiosa no contexto da sua palavra. Ele está dizendo que há evidências fortes dentro das religiões sobre a existência de um Criador. Quem é que deixou o Criador mal? É as religiões.
São as religiões perversas, pervertidas, maldosas, cruel, escravacistas. Elas que tornaram o Criador mal. A Igreja Católica é uma das responsáveis fundamentais de ter adulterado a Bíblia em diversos pontos, de ter feito um monte de sacanagem com as Escrituras. Eles são responsáveis por isso. Você sabe quem foi esse cara aqui? André-Marie Ampère, 1755 a 1836. Físico e matemático francês, descobridor da lei fundamental da eletrodinâmica, cujo nome deu origem ao termo amperagem ou amperagem. A eletrodinâmica que foi descoberta por ele é a questão da amperagem. Qual que é a amperagem daquele aparelho de tal? Olha o que ele disse. A mais persuasiva demonstração da existência de Deus desprende-se da evidente harmonia daqueles meios que asseguram a ordem do universo e pelas quais os seres vivos encontram no seu organismo tudo aquilo de que precisam para a sua substância, a sua reprodução e o desenvolvimento das suas virtualidades físicas e espirituais. Hans Christian Ørsted, 1777 a 1851. Físico dinamarquês, descobridor de uma das leis do eletromagnetismo. Olha o que ele diz. Cada análise profunda da natureza conduz ao conhecimento de Deus. Todos esses pensadores, meus amigos, hoje eu fico observando um monte de filósofos lá na patotinha dos ateus, né, que está cheio de filósofos, cada um filosofa mais do que o outro, parece o canguru e o pica-pau, de tanta filosofia, de tanta sabedoria extraordinária que vem da parte dos filósofos lá. Mas nenhum de vocês, filósofos ou títulos de filósofo, não chega nem aos pés desses caras aqui. Porque esses homens eram sim pessoas importantes, mentes altamente inteligentes, pessoas que realmente foram responsáveis por muitas coisas que nós temos hoje na nossa vida, que nos ajudaram a facilitar, que facilitam a nossa vida. Esses caras não negaram e nunca negaram. Agora um peão, que nem eu e você, comedor de arroz, de tapioca, de rapadura, que mal vocês, muitos aí terminou o Mobral, que não sabe nem o que significa um átomo, ou então do que é composto um átomo, quer negar a existência de um Criador? Coitado de nós, né, parceiro? Coitado de nós. Frederic Gauss, 1777 a 1855. Alemão, considerado por muitos como o maior matemático de todos os tempos, também astrônomo e físico. Vai ficando aí no canal porque você vai ter surpresas. Não sai, assista até o final. Depois, se você quiser, você nunca mais vai ver e nem fala comigo. Vai lá para onde vocês quiserem, não tem problema. Mas eu pelo menos estou dando uma satisfação. E aqueles que não aceitaram o meu posicionamento só porque eu decidi e tive as minhas provas, as minhas evidências, que não é somente isso que eu estou mostrando para vocês, não. São evidências particulares da existência de um Criador. Se vocês não quiserem, então vocês têm todo o direito de sair do WhatsApp. Muito obrigado, agradeço a todos, pelos que puderam ajudar, infelizmente, tá certo? Mas é a minha decisão. Alemão, considerado por muitos como o maior matemático de todos os tempos, também astrônomo e físico. Olha o que ele disse. Quando tocar a nossa última hora de vida, teremos a indizível alegria de ver aquele que em nosso trabalho apenas podemos pressentir. Frederic, ele disse que no momento da morte de cada um dos maiores matemáticos do mundo, quem é você que não sabe nem fazer uma conta de dividir, cara? Quem é você que não sabe nem o que é a prova dos 9? Apenas um papagaio ateu copiador de coisas, sem a fundo na racionalidade. E vocês dizem que são racionais, né? Vocês dizem que são racionais porque vocês têm raiva do crente, porque vocês têm raiva do Deus que foi apresentado pela sacanagem da igreja, né? Um Deus perverso, cruel, maquiavélico, o que não presta.
Hã? E aí, vocês não conseguem compreender, porque a razão de vocês foram tapadas. O cara falou que no momento da sua morte, da morte de todos nós, é o seu parecer. Ele não negou a existência de um Criador. Mandre, 1794 a 1874. Astrônomo alemão, autor do primeiro mapa pelenográfico. É selenográfico, que é aquele gráfico lá que é meio... deixa eu tentar explicar para vocês. Olha o que ele falou. Um cientista sério não pode negar a existência de Deus, pois quem como ele pode penetrar tão profundamente a sua oficina e admitir a sua sabedoria, só pode ajoelhar-se perante a grandeza do Espírito Divino. James Prescott Joule, 1818 a 1889, físico britânico, estudioso do calor do eletromagnetismo e descobridor da lei que leva o seu nome. Nós topamos com uma grande variedade de fenômenos que em linguagem inequívoca falam da sabedoria e da bendita mão do grande mestre das obras. O cara também não negou, milhares de cientistas. William Thompson Kelvin, 1824 a 1907, físico britânico, pai da termodinâmica e descobridor de muitas outras leis da natureza. Descobridor, não é que ele fez as leis, elas já existiram. Estamos cercados de assombrosas testemunhas de inteligências e benévola planejamento. Eles nos mostram através de toda a natureza a obra de uma vontade livre e ensinam-nos que todos os seres vivos são dependentes de um eterno Criador soberano. Não tem nada a ver com esse Deus das religiões. Entenda e abre o teu entendimento. Liebig, 1803 a 1873, químico alemão e fundador da química agrícola. A grandeza e a sabedoria infinita do Criador só são sensíveis àqueles que se esforçam para ler os seus pensamentos nas entrelinhas do grande livro a que chamamos natureza. Albert Einstein, 1879 a 1955, físico judeu, alemão, criador da teoria da relatividade, ganhou o prêmio Nobel em 1921. Olha o que ele falou. Todo profundo pesquisador da natureza deve conceber uma espécie de sentimento religioso, pois ele não pode admitir que ele seja o primeiro a perceber os extraordinariamente belos conjuntos de seres que ele contempla. No universo, incompreensível como manifestar-se uma inteligência superior e limitada. A opinião corrente de que eu sou ateu baseia-se sobre grande equívoco. Quem a quisesse depreender de minha teoria científica não teria compreendido o meu pensamento. Einstein foi acusado de ateu. Ele era simplesmente um agnóstico. Ele acreditava porque as evidências matemáticas da física, da lei da relatividade, mostrava categoricamente a existência de um ser superior e super inteligente. A inteligência suprema que está por trás da sua vida é inacreditável. Eu fiz um vídeo aqui para vocês, mas vocês não dão ouvido. Eu fiz um vídeo mostrando para vocês as provas da paleontologia, que a própria paleontologia, ela quebra as evidências da teoria da evolução de Charles Darwin. Nunca se foi encontrado um fóssil em transição para uma outra espécie, mesmo que você tenha na mente, na sua faculdade, que tudo surgiu através simplesmente de uma ameba. Não foi encontrado nenhum fóssil em transição. Até Charles Darwin admitiu isso, o seu próprio erro. A ciência que nós temos hoje, ela nunca, preste atenção, ela é compatível com as escrituras. O que não é compatível com as escrituras é uma ciência forjada e mentirosa. Durante décadas e mais décadas e mais anos, a ciência maléfica tentou destruir as evidências do Criador. Tentaram destruir, mas depois logo voltaram atrás. E eu te falo uma verdade porque aconteceu comigo. Todo aquele que tenta negar a existência do Criador se arrepende duramente daquilo que fez. Não é uma ameaça. O Criador não te ameaça com nada.
Ele não põe um punhal na tua cabeça te obrigando a fazer isso e aquilo. Quem faz isso é o Deus das religiões. O Criador simplesmente deixa você fazer o que você quer, e Ele te diz: as consequências é sua, as consequências do erro é seu e não meu. Eu te dei a oportunidade em vida, mas você simplesmente rejeitou. Guglielmo Marconi, 1874-1837, físico italiano, inventor da telegrafia, né? Telegrafia sem fio, ganhou o prêmio Nobel em 1909. Olha o que ele falou: declaro com ufânia que sou um homem de fé, creio no poder da oração, creio nisto não só como fiel cristão, mas também como cientista. Só esses dois aqui. Thomas Edison, 1847-1931, inventor do campo da física, com mais de 2.000 patentes. Thomas Edison tinha 2.000 patentes. Olha o que ele disse: tenho enorme respeito e a mais elevada admiração por todos os engenheiros, especialmente pelo maior deles, Deus. Charles Darwin, 1809 a 1882, está no seu livro. Se você está achando que eu estou mentindo, então rasga o livro dele. Nunca neguei a existência de Deus. Charles Darwin. Nunca neguei a existência de Deus. Nunca neguei a existência de Deus. Creio que a teoria da evolução é plenamente compatível com a fé em Deus, apesar da teoria dele não ser comprovada. A impossibilidade de provar e compreender que o grandioso e imenso universo, assim como o homem, tiver origem por acaso, parece-me ser o argumento principal para a existência de Deus. A Bíblia, eu estou falando a Bíblia, tá? As Escrituras, há 2 e 3 mil anos atrás, ela falava o seguinte sobre a criação do universo. Presta atenção: a criação foi feita de elementos invisíveis. Depois foi repassado, foi colocado no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Então nós temos aí um ponto, né? Vamos lá, 2.000 anos atrás aqui, só que no Antigo Testamento também fala, no livro de Salmos, que a criação foi feita através de elementos invisíveis. A criação, o universo, eu estou falando da matéria escura, eu estou falando do cosmos, eu estou falando de tudo que existe. Ela está dizendo que tudo surgiu através, presta atenção, a Bíblia 3.000 anos atrás diz que a criação foi feita de elementos invisíveis. Então tinha alguma coisa invisível que deu origem a todo o universo e a toda a vida. A Bíblia diz isso. Aí você, que é ateu, ignorante, né, vai dizer o quê? Vai ficar do lado da ciência, né? Porque aí o que a ciência dizia? Na época em que a Bíblia falava que a Terra, que todo o universo foi feito por elementos invisíveis, a ciência era ignorante a respeito desse tema. Ela não falava nada. Mas alguns diziam que isso era conversa fiada dos hebreus. Isso era conversa fiada do pessoal. O que a ciência diz atualmente hoje? O que ela diz hoje? Não há 2.000 anos atrás. Ela diz hoje: a criação do universo foi feita de elementos invisíveis, conhecido como átomos. Isso aqui é um átomo. Olha isso aqui. Para você é de 4ª série, 5ª série. Olha aí. Isso é um átomo. Isso é um desenho de um átomo. Átomo, para quem não sabe, é uma unidade básica de matéria que consiste no núcleo central de carga elétrica positiva envolvendo por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Então elas rodam entre si, que dá uma fusão nuclear. O núcleo atômico é composto por, presta atenção, por prótons e nêutrons. Então você tem o núcleo, tá vendo o núcleo aqui, vermelho e azul? Ele é feito de 2 elementos, prótons e nêutrons. Os elétrons de um átomo estão ligados ao núcleo por força eletromagnética. Então você tem um conflito no átomo. A ciência que fala do Big Bang, da teoria da história do universo, da origem do universo, é ela quem diz que a criação do Big Bang veio através de elementos invisíveis. Você consegue enxergar um átomo? Não. Você não consegue enxergar um átomo, mas ele existe. Um átomo existe. É ou não é? E a ciência comprova o quê? Vamos lá. Olha para cá. Olha que desenho interessante.
Só para você ter uma ideia. Você tem aqui nessa bolha a criação de todo o universo. Só que todo o universo, ele surgiu de acordo com a ciência de um ponto praticamente invisível, conhecido como átomo. Esse átomo entrou numa reação em cadeia nuclear e ele explodiu. Quando ele explodiu, na realidade, eles dizem que o átomo deu origem ao universo. Só que ele começou numa matéria invisível e ele começou a crescer, começou a se expandir, e hoje o universo, de acordo com a ciência também, ainda está em expansão, ainda continua sendo criado. Quer dizer que a partícula de Deus, é tanto que os cientistas chamam a partícula de Deus, a ciência que chama. A ciência confirma um Criador, a partícula de Deus deu origem a tudo. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você que é aí, brabo com os evangélicos, puto da vida, eu até concordo que a gente deve ficar puto com tanta gente irresponsável, que escandaliza tudo, que faz tanta besteira. Mas e aí, você já não parou para pensar numa tese? Espera aí, se o átomo era o nada, olha aqui, se o átomo era o nada, não tinha nada, era o átomo. Quem foi que criou o átomo? Porque o átomo, ele é o quê? Como eu falei para vocês, como você aprende na escola. Ele é um envolvimento de quê? De elétrons, né? Então você tem uma composição. Você tem um elétron positivo envolto numa nuvem de elétrons de cargas negativas. Então você vê a complexidade de um átomo. Ele é tão importante na vida do que qualquer outro elemento. Agora, olha que coisa mais interessante aqui. Vamos lá. A teoria do Big Bang surgiu da hipótese que de toda a matéria do universo, um único ponto no espaço, uma singularidade denominada de átomo primordial. Então foi a partir daí. Claro que houve um criador, porque alguém precisou criar o átomo. Alguém precisou criar o núcleo do átomo. Alguém precisou criar os elétrons. Alguém precisou criar os prótons. Isso não veio por acaso. Não tem, sabe por quê que não tem como acreditar nisso? Porque o átomo, ele é complexo. Ele é tão perfeito porque ele é a partícula de Deus. É o que deu a origem ao suposto Big Bang que você tanto defende e nega a existência de um Criador. Agora vamos nos aprofundar mais ainda, para o negócio ficar mais interessante. De que é feito um átomo? Eles são constituídos por 3 partes principais. O átomo tem prótons, nêutrons e elétrons. Então você tem 3 elementos, olha só, 3 elementos da criação. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu não estou falando de trindade católica. Entenda uma coisa, estou falando aqui da questão científica, mostrando as evidências, provando as evidências bíblicas. Prótons, nêutrons e elétrons. Então alguém criou os prótons, você não acha? Porque para existir o átomo, precisava do próton. Para existir o átomo, precisava do nêutron. Para existir o átomo, precisava dos elétrons. Sem os 3, o átomo não existia. Se não for os 3, os prótons, os nêutrons, o elétron, o universo não surgiu. Os próprios cientistas não negam, é tanto que ele chama ele de partícula de Deus. Olha aí, de que é feito o próton? O próton é feito de 2 quarks, o U e um D. A diferença fundamental é a carga elétrica. E aí? Aí você vai se aprofundar. Beleza, então de que é feito o próton? É feito de quarks. Agora quem foi que fez o quarks? Aí lascou, porque a ciência para exatamente ali. Ou seja, a ciência tem um limite para saber da existência do universo e da criação. Mas ela não nega definitivamente o Criador, e nunca negou. O que acontece é a perversidade, a maldade do homem que surgiu com religiosidade, com fanatismo, com crueldade, com matança, com judiação, com cobranças de dinheiro irregular, com todo tipo de mentira, para escandalizar e enganar a existência do Criador. A própria ciência não consegue negar, porque ela mesma não sabe definir o que tem depois dos quarks,
que é do que é feito os prótons, eles param ali. É como se tivesse uma barreira. É como se o Criador chegasse para nós e colocasse exatamente essa figura aqui. Peraí, vocês vão conseguir a inteligência até esse ponto. A partir daqui não é da conta de vocês. Por quê, Rivanildo? Porque tem algo misterioso que nós não sabemos e nós não compreendemos. As evidências de um Criador na própria evolução, na própria natureza, na própria vida, são definitivamente claras. Que ele deixou, cara, tocarem no livro sagrado dele. Bom, primeiramente que o livro sagrado dele, do Criador, não é um livro. O Criador não está registrado simplesmente em um livro. Há evidências dentro da Bíblia da existência do Criador. Agora, a resposta para todas as coisas, infinitivamente, ninguém vai ter. Do jeito que o ateu não pode negar, provar a existência do Criador, eu não posso provar para vocês uma experiência que eu tive durante 3 dias. E eu não vou negar aquilo, de jeito nenhum, eu não vou. Eu sei que eu já perdi um monte de gente aqui, não tem problema nenhum, até do WhatsApp já deve ter saído. Não tem problema, mas eu não vou negar, porque é o que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência. As igrejas hoje, gente, estão totalmente deturpadas. Estão ignorando as coisas, estão negando as questões. Você olha na internet, tu acha uma Nadir da vida, com profeta, que viu isso, que viu aquilo, que foi no inferno, que viu o cara sendo torturado, colocado na chapa. Isso é mentira. As escrituras não revelam absolutamente nada sobre isso. O problema é que o povo não estuda. A própria escritura hebraica diz: o povo morre por falta de conhecimento. Se as escrituras fossem contra o conhecimento, ela não tinha falado isso. O profeta Daniel, no capítulo 12 do seu livro, ele diz o seguinte: nos últimos dias as pessoas correriam de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Isso não significa que eles não tinham conhecimento científico primitivo da época, tinham, mas ela diz que ela se multiplicará. Quando você pega um outro texto bíblico e olha que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará por causa da iniquidade, aí tu fala: você está maluco, Rivanildo? Você já parou para ver a palavra iniquidade? No dicionário, a palavra iniquidade quer dizer porneia, luxúria, lascívia, mentira, ignorância, porfia, emulações, ira, contendas, pelejas, ganâncias, ódio. Olha a quantidade de que significa a palavra iniquidade. O Criador não está te chamando para você ficar dentro de uma liturgia religiosa não, cara. É para você ver a existência e tentar entender o propósito da vida de cada um. Todo mundo tem um propósito. Mesmo você sendo ateu, brabo aí pra caramba, revoltado do jeito que você está, tomara que você consiga acordar a tempo do jeito que eu acordei. Por que a tempo, Rivanildo? Porque o próprio homem está destruindo tudo que a gente está vendo aqui. Porque a própria igreja está levando o mundo a um apocalipse global. Porque a própria falsa ciência está destruindo as coisas do Criador. Porque os próprios pastores gananciosos, canalhas, estão estragando a imagem de um Criador. Porque o que foi nos apresentado é um Deus carrasco que vai pegar você e lançar dentro do lago de fogo por toda a eternidade. Até a interpretação sobre o lago de fogo está errada, porque ali está falando de aniquilacionismo. Porque aí você pergunta: por que esse Criador então não destruiu o diabo no dia que ele criou? Tem a resposta para isso, cara. Tem a resposta para isso. Ah, então o diabo existe, que não sei o quê. Calma, que aos poucos a gente vai entender cada coisa no seu devido lugar. O apóstolo Paulo, por mais que tenha alguns equívocos na vida de Paulo, as brigas que ele teve com Pedro, etc., isso é inegável, as confusões de Paulo com Pedro, mas ele deixou claro numa coisa: olha, o altar que vocês estão adorando, olha o que Paulo fez. Vocês estão adorando aí esse Deus no altar, vocês estão levando primícias, vocês estão levando dinheiro, vocês estão levando isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa para vocês: eu sirvo um Criador. O pessoal perguntou: qual é que é o Criador seu? O meu Criador, ele não habita em templos feitos por mãos de homem.
E ele não tem necessidade de ser servido por mãos de ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia, tem dois deuses. Um bom e um mau. Tem um dragoniano e tem um outro bom. Tem um que a essência é boa. E eles, a igreja, esconderam a essência desse Criador bom que está lá dentro. Mas se você não estudar, você nunca vai conseguir entender isso. Porque eles bagunçaram todo o negócio. Vamos entender a questão do livre-arbítrio. Vamos entender todas as passagens da Bíblia. Até sobre aquelas 42 rapazinhos que foram devorados por duas ursas. A vida que nós temos, gente, ela não se resume aqui. Sabe? No meu ponto eu fico triste, porque eu estou perdendo muitos amigos. Porque estavam me apoiando, alguns financeiramente, para me continuar metendo pau no Criador. Me desculpe, mas eu não vou fazer mais isso. Eu vou criticar os erros do sistema religioso. Doa quem doer. Tanto ateus como... Vou continuar porque é o meu direito. Dentro da Escritura, dentro dos meus estudos. Mas desacreditar da existência do Criador depois da experiência que eu tive, isso nunca mais. Então se você quiser continuar sendo meu amigo, eu quero ser seu amigo. Eu não estou te chamando para dentro de uma liturgia religiosa. Eu só estou querendo te mostrar os motivos pelas quais hoje eu decidi acreditar no Criador. Não foi porque eu quis acreditar, é porque eu tive as evidências e tive a resposta de quanto eu precisava. E ninguém poderia dar uma resposta como eu tive em 3 dias. 3 dias destruir o templo. E o Criador me levantou. Ó, eu vou confessar uma coisa para você. Eu sei que vocês vão me criticar, não tem problema não. Uma dessas evidências minhas, que eu tive particular, uma delas, tá? Não foi só uma, foram várias. Eu pedi algumas provas, porque eu sou muito cético, vocês viram o meu comportamento. Uma delas, eu pedi para ele me dar um sonho, me mostrando alguma coisa. Um sonho, um simples sonho, dormindo. Uma delas, tá? Não é essa a evidência total, mas um sonho que me desse algum tipo de evidência do que estaria acontecendo comigo, do que eu ia passar. Eu não dobrei o joelho, não precisa disso, não fiz nenhuma liturgia, simplesmente na cabeça, na mente. Pois eu dormi. Quando foi no dia seguinte, eu acordei e lembrei do sonho que eu tive. E esse sonho que eu tive parece uma coisa boba para você. O Criador me mostrou, eu com uma máquina de cabelo, de cortar cabelo, cortando o meu cabelo. Porra, mas eu pensei, isso é evidência? Depois, algo veio na minha mente para tentar entender o sonho, porque nos textos bíblicos, em alguns pontos, o Criador sempre falava em termos de sonhos. Você pode ver que ele mostrou sonhos de alguma coisa que ia acontecer com José do Egito. Ele mostrou que a lua e o sol iam se curvar diante dele. Ele está falando dos pais dele. Toda a família rejeitou, mas ele foi para o Egito e se tornou governador do Egito. Cumpriu o sonho dele. Todos os tipos de sonhos têm um significado. A neurociência, eu vou atrás da ciência. Eu não sou contra ela, sou da ciência mentirosa, atrás dela. Eu fui lá na neurociência e eles mostram categoricamente que existem pontos e significados de muitos sonhos. Eu simplesmente sonhei cortando o cabelo. Eu mesmo cortando meu cabelo. Quando eu fui atrás das interpretações do que significaria aquilo, eu tive uma outra resposta. E a resposta que eu tive é: você cortando o seu cabelo, sabe o que significa? Mudanças radicais na sua vida que vai acontecer. Depois dessa experiência, eu comecei a ter outras experiências. E são experiências que, se eu relatar aqui para vocês,
vocês vão passar a eternidade me malhando. Uma das evidências, você vai até, pode me chamar de esquizofrênico, não tem problema. Mas eu tive uma experiência de um ser luminoso dentro do meu quarto. A minha esposa nem sabe disso. Eu vi. Não sou esquizofrênico, eu garanto para vocês, eu não sou doente, eu não sou débil mental, eu não sou louco. Não sou, eu garanto para você que eu não sou. Mas eu vi uma luz tão forte dentro do meu quarto, ninguém via. E aquela luz que apareceu dentro do meu quarto me transmitia paz. E era exatamente uma das respostas que eu estava precisando. Uma paz tão grande que eu não consigo te explicar. Uma experiência tão grande. E aquela luz me envolvia. E olhava para o meu corpo e eu via totalmente aquela luz me envolvendo. Ela estava escura e começou a ficar clara. Um brilho semelhante como se fosse uma prata, algo que eu não tenho, uma luz que não dá para explicar. Depois eu tive outra e mais outra e mais outra. Pode chamar de esquizofrênico, mas eu não sou. Eu garanto para você que eu não sou. Eu passei por isso. Se você não quiser acreditar, o problema é teu. Eu não tenho como te provar isso. Eu não filmei para te provar isso. Não dá. Não dá para me ter pegado uma máquina filmadora. Cadê minha máquina filmadora? Eu não poderia ter pegado o meu aparelho celular e filmado. Não dá. Eu não ia conseguir fazer isso. Mas é uma experiência que eu vivi. E se você, Edmilson, está pedindo uma experiência da existência de um Criador, peça. Peça. Fala na tua mente. Uma hora alguma coisa vai acontecer. Procure evidência. Não vá atrás de canais de ateus, de patotinha, ou de fulano, de ciclano, que isso não vai levar vocês a nada. O ateísmo é um buraco sem fundo. Vocês vão se dar mal no final. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Você quiser continuar criticando as igrejas, continua. Quiser continuar criticando os malfeitores, os salafrários que tem dentro das igrejas, os estelionatários que tem lá dentro, os pastores pilantra, aquele lá da congregação cristã do Brasil que violentou a mulher, o pastor que pega o cachorro e joga por cima do portão, o pastor que faz sacanagem, as patifarias, essa mentirada que tem de profetas dentro da internet. Isso que você precisa combater, mas não combater aquele que te deu a vida. Essa é a realidade. Vocês têm todo o direito de pensar no que vocês quiserem. Eu passei por isso e eu não volto mais atrás. E eu te falo com toda a convicção aqui, enquanto eu te falo para você. Se você continuar nesse caminho cego que você está tendo, ninguém vai te mandar para o inferno, ninguém vai te castigar da forma que você está pensando, ou você vai passar a eternidade sendo castigado. Você vai sofrer as consequências naturalmente pela própria lei do retorno. Sabe por quê? Tem um texto das Escrituras que diz: de Deus não se zomba, Ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai semear. Eu ainda tive uma chance, eu ainda tive uma oportunidade da parte do Criador dele não ter te destruído. Mas houve uma benevolência, uma compaixão, porque mesmo que eu tivesse magoado ele por todos esses anos, ele estendeu as suas mãos para mim e me deu uma outra oportunidade. E eu não vou perder essa oportunidade, por mais que vocês falem de mim ou me critiquem. Eu não vou perder essa oportunidade. Acredite se quiser. Pense o que você quiser. É porque não está dando audiência, é porque não sei o quê, é porque está buscando dinheiro. Pense o que você quiser. Eu passei por isso. Mas eu não posso te provar. Sinto muito, mas eu não posso te provar. Mas eu passei. E eu te falo uma verdade. Se você continuar nessa dureza no teu coração, simplesmente você vai auto se destruir. Não é o Criador que vai te destruir. Você mesmo vai se auto se destruir. Pense nisso. Bom, fiquem todos na paz e que o Criador possa iluminar a cada um de nós. Certo? Porque eu te falo mais uma vez, ateísmo é uma porqueira. Vai te levar a uma ruína. Pode ter certeza disso. Vai te levar a uma ruína. Um abraço a todos, muito obrigado por aqueles que estão aqui.